Olá, boa noite a todos que nos acompanham de casa. Boa noite, Malô. Espero que esteja tudo bem. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Graças a Deus. E espero também que todos aqueles que nos acompanhem também estejam bem, em paz e com saúde. Estamos aqui com a gente aqui a Eliana, a Celina. O pessoal já está entrando, né? Que joia, que bom. E hoje já é o nosso 6º encontro, então, né, Malô? Nossa, já passou um mês já. Até Pois mais é. de um mês. Puxa Exato. Como passa, né? Mas nós estamos ainda ali na 4ª bem-aventurança, né? Ainda estamos na 4ª. E dessa vez, então, nós vamos tratar de um tema, de uma palavra, né? Um pouco diferente, que é a justeza, né? Isso. Que eu, particularmente, não conhecia por esse termo, né? Só como justiça. E nós vamos encontrar ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, onde ele fala, então, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sim. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho de justiça, mas de justeza mais precisamente, pelas essas adversidades que nós encontramos, muitas vezes a gente se questiona sobre a justiça de Deus, né? Tanta diferença, essa balança econômica tão complicada que nós temos. E é justamente sobre essa justiça que nós vamos falar um pouquinho hoje. Sobre o termo justeza, Malu, o que você tem para nos trazer? Então, Leonardo, eu particularmente também não conhecia essa palavra, mas estudando esta bem-aventurança, ela me veio à mente, assim, instantaneamente. Ou seja, algum amigo espiritual deu uma cochichada para mim, porque eu também não conhecia, e fui procurar o significado da palavra, que é a qualidade daquilo que é justo, não necessariamente de quem é justo, mas daquilo que é justo, daquilo que se faz com sentimento de justiça. E procurando conhecer um pouco mais na visão que a doutrina espírita oferece para a gente, o significado dessa bem-aventurança, a palavra que mais apropriada é realmente a palavra justeza, a qualidade de ser justo. É isso daí. E eu procurei no dicionário, para ficar um pouquinho mais difícil ainda, né? Então, o dicionário traz alguns significados. E no dicionário, o termo justeza, eu procurei justamente esse termo, né? Ele vem trazer que é algo merecido, algo legítimo, adequado, exato, de absoluta precisão. Então, acho que dentro que nós vamos conversar vai encaixar bem nisso, né? Exato, exatamente. Tá tudo certinho, tá tudo exato, tá tudo na precisão que precisa, né? Isso. E também quando a gente pensa nessa questão do sentimento natural de justiça, conforme a gente vai encontrar depois, quando nós tocarmos nesse assunto, como Kardec aborda no Livro dos Espíritos, porque é natural no ser humano o sentimento de justiça, mas aqui a gente deve colocar dentro dessa bem-aventurança não a justiça dos homens, mas a justiça divina. E só para que as pessoas possam compreender um pouquinho melhor o significado e de que maneira essa palavra deve ser usada, Leonardo, porque nós não podemos substituir a palavra justiça pela palavra justeza. A justeza é a qualidade de ser justo. Então, por exemplo, nós podemos dizer assim, as mercadorias foram distribuídas ou foram cotadas com justeza. O cristão deve pautar a sua vida com justeza. Então, com isso, a gente percebe muito bem a diferença entre a palavra justiça e a palavra justeza. Né? Uma é a ação em si, a outra é a qualidade daquela ação, no caso, justeza. Como se fosse ali na medida correta, né? Na medida certa. Isso. E Jesus trazia isso, então, na exortação ali do Sermão do Monte, mas ao que precisamente ele queria falar sobre isso, né, Malu? Porque ele não vai falar de justiça em si, ele vai falar da justeza. O que ele estava querendo dizer
o povo ali que estava junto com ele sobre isso. Não podemos pensar que naquela época existisse, no idioma hebraico, que era bastante limitado, que existisse essa palavra, certo, Leonardo? Então, o que se trabalha, o sentimento que Jesus trabalha nesta quarta bem-aventurança, que, na minha opinião pessoal, é a bem-aventurança mais difícil de ser interpretada, está muito relacionada com a situação que aquelas pessoas viviam. Por isso, a gente sempre diz, quando estudamos o Evangelho, nós precisamos fazer uma viagem no tempo e no espaço. Aquelas pessoas viviam sob sob o domínio do Império Romano, que cometia arbitrariedades sem conta. E as pessoas não tinham direitos, por exemplo, de defesa, de recorrer a um advogado, a direitos humanos, não existia nada disso, só existiam os direitos dos romanos, e o resto ficava sem amparo, sem resguardo algum. Então, é natural a gente pensar que o sentimento de revolta, de indignação, o sentimento de ficar clamando por justiça, né, sem saber exatamente de que justiça eles estavam esperando alguma coisa, era natural no coração daquelas pessoas. Então, quando Jesus faz essa exaltação para que elas tivessem esse empenho na questão da justeza, de procurar pautar a sua conduta dentro do que é justo, elas seriam saciadas. Mas a gente, dentro da conotação que o Espiritismo fornece para a gente, nós ainda vamos tirar mais lições dessa colocação, dessa exaltação. Mas é importante só, assim, para começar, né? Para começar o desenvolvimento desse tema, a situação de arbitrariedades sobre que aquelas pessoas vivenciavam, sem ter a quem recorrer, clamando por justiça, sem saber exatamente o que elas esperavam. É isso. Eu acho que não era para aquela época, acho que era para a época atual, viu, Malu? Mas, moralmente, a gente sabe que o avanço não foi lá muita grande coisa, né, Leonardo? Eu acho que não avançamos muito, não, né? Na tecnologia até que sim, mas moralmente ainda estamos a passos lentos. E eu estava comentando com você, antes da gente começar, que eu tinha uma compreensão sobre justiça, né? Separando um pouquinho justiça e justeza, mas uma compreensão, e após o estudo, a gente fica meio na dúvida se a nossa posição de justiça realmente está certa, né? Porque o que eles ansiavam no passado e o que nós ansiamos hoje? Quais são os nossos... Não é verdade? Exato. Mas a gente não compreende ainda o quão bem vai nos fazer, se está certo, se a lente nossa está ajustada ou não. Ou se, não é? Então, acho que é bem difícil. Porque a gente ainda tem uma noção muito, muito imediatista dessa questão da justiça. Porque aquilo, normalmente as pessoas, diante das arbitrariedades pelas quais elas passam, ou melhor, todos nós estamos sujeitos, elas clamam por justiça, mas elas clamam pela justiça divina, querendo que ela se manifeste através da justiça humana. Só que a justiça divina é perfeita e a justiça humana é imperfeita. Então, não dá para casar ainda essas duas situações. E o que nós não podemos também esquecer, Leonardo, é que, em relação à questão da justiça, Deus, nos seus atributos, ele é justo e bom. Então, a verdadeira justiça deve estar aliada à caridade, à misericórdia. Porque Deus não é só justo e também não é só bom. Ele é justo e bom. Então, isso já faz uma grande diferença. E também tem outra questão. Muitas vezes, clamando por justiça para que os nossos direitos sejam cumpridos, nós cometemos injustiças para os outros, porque nem sempre o que é certo, o que é direito para nós, nem sempre o que é direito para nós está no nosso direito, também está no direito do outro.
né? Então, muitas vezes, para clamar aquilo que a gente julga que é do nosso direito, nós estamos prejudicando a outros. E isso ainda é muito evidente na nossa época, né? A gente percebe isso diariamente, essa visão ainda muito imediatista da questão da justiça, que era a mesma coisa nos tempos de Jesus. Nós buscamos os nossos direitos ali, mas nós não queremos olhar para os nossos deveres, né? Exatamente, esse que é o problema. O problema maior é justamente esse, né? E aí aparecem os desequilíbrios, né? E a gente não esquece, como você falou agora, a gente quer justiça, mas às vezes a gente quer justiça para nós e para os nossos. Mas a gente não esquece, nós estamos no coletivo, né? Fazemos parte. Exatamente. E é por isso que se faz, como eu falei, a visão de justiça se muda um pouco, porque às vezes a gente fala assim, poxa, fulano de tal errou comigo, eu quero justiça. Sim. Mas essa justiça vai trazer coisas boas ou não? Você não vai estar prejudicando o outro? Quantas pessoas envolvidas nesse processo todo? Então, muda um pouco a balança, né? E você trouxe a questão das leis. Nós vamos ter duas leis, então, que vai estar governando a questão da justiça, que é a lei natural, que é a lei de Deus, e a lei dos homens, que são as duas leis que juntas precisam caminhar ali, né? Exatamente. Né? Emmanuel tem uma frase, Leonardo, relacionada a essa questão, eu não me lembro em qual livro está, mas ele diz assim: para aqueles que clamam por justiça, pela justiça divina, eles deveriam, ao invés disso, clamar por misericórdia, porque se a justiça divina fosse realmente aplicada, o sofrimento nosso seria muito maior. Se Deus fosse exercer a sua justiça com base no olho por olho, dente por dente, porque quem clama às vezes por justiça ainda está no tempo de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Ele deve pagar exatamente no mesmo mal que ele me proporcionou. Então, se Deus fosse realmente cumprir a justiça ao pé da letra para conosco, as coisas ficariam muito piores. Então, ao invés de sair bradando, gritando na rua, clamando justiça para os direitos que a gente acha que a gente tem, sem cumprir os deveres, aí é que Emmanuel faz esse alerta, que a gente, ao invés de clamar por justiça, que a gente clame por misericórdia, para que a misericórdia divina se volte para nós, para que a situação ainda não fique pior do que já está. Né? E aí, trazendo o que eu falei no começo, né, que a gente fala, será que nessa desigualdade, nesse cenário que nós vivemos, tão diferente, né, onde tantas desigualdades são vistas ali, não só por especialista, mas qualquer um que olha as situações consegue ver vários cenários diferentes. Então, será que Deus é justo, né, como eu coloquei no começo? Exato. Não só é justo, como bom. Então, Exato. ele vem trazer, acho que você falou isso algumas vezes, e não existe injustiça, mas não existe injustiçado. Não tem. Não é isso? Na face da terra não tem ninguém injustiçado. Nós vamos ter nossa semente, nós vamos poder plantar o quanto nós quisermos, né? Mas nós vai ser obrigado a colher isso em algum momento. Exato. Mas agora, Leonardo, buscando assim a leitura da doutrina espírita sobre esta quarta bem-aventurança. Na pergunta 873 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o sentimento de justiça pertence à natureza. Em outras palavras, ele queria saber se o sentimento de justiça faz parte da natureza, de toda a natureza, incluindo o ser humano, porque nós também fazemos parte da natureza. E a resposta é que sim, porque como é que Deus, sendo justo e bom, poderia criar algo que não tivesse essa mesma característica de justiça e misericórdia? Deus não poderia criar algo que fosse injusto ou que tivesse essa característica de injustiça no seu ser. Então, o sentimento de justiça é inerente ao ser humano. O problema é que são as paixões, os interesses próprios é que acabam
desvirtuando ou desequilibrando esse sentimento. Então, partimos daí, né? Agora, o que mais a doutrina espírita nos ensina nessa questão da palavra justeza? Aquilo que é justo, ou agir dentro daquilo que é justo. Nós encontramos a lei de causa e efeito, que fica subentendida, porque olha o que Jesus fala, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos falar de uma outra maneira. Felizes os que têm fome e sede de agirem com justeza, porque serão fartos. Percebem a diferença? Aí entra a lei de causa e efeito, né? E posso continuar ou você quer fazer Pode, não, pode falar, pode. Porque essa é a parte mais delicada da questão, Leonardo. E como eu tinha comentado com você, foi no livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte, que a gente consegue encontrar a melhor explicação que eu já vi, que eu já li, a respeito desta quarta bem-aventurança, tentando conectar com as outras três bem-aventuranças. Então, por que Jesus colocou essa questão na quarta bem-aventurança? Então, vamos pensar assim. O ser humano, ele, ao longo da sua jornada evolutiva, ele vai percebendo que ser orgulhoso, ser agressivo, ser inseguro, ser impaciente e ser revoltado vai cansando. E ele acaba se cansando de sofrer. Sofrer por não ser humilde, por não ser paciente, por não ser resignado, por não ser manso, por não ser confiante. Então, chega um ponto na jornada evolutiva do espírito em que ele se cansa de sofrer, mas cansa de sofrer justamente por não conseguir pautar a sua vida dentro das leis divinas. E é aí que entra a bem-aventurança. Se tomarmos consciência desta questão, estamos cansados de sofrer, porque somos orgulhosos, porque somos inseguros, impacientes, agressivos, e queremos começar a pautar a nossa vida dentro das leis divinas, aí sim, a misericórdia divina nos dará todas as oportunidades em múltiplas existências de acertarmos o nosso passo, de aprendermos a agir dentro das leis divinas, com justeza, mesmo que os outros estejam fazendo tudo fora das leis divinas, mesmo que os outros estejam cometendo injustiças e arbitrariedades que nos prejudiquem. Vejam como é difícil alcançar esta postura, Leonardo. Quantas etapas a gente tem que passar, né, para aprender e desejar, porque existe um anseio nessa quarta bem-aventurança, a vontade de agir dentro das leis divinas, mesmo que as leis humanas ainda sejam imperfeitas. Né? E aí nós trouxemos já a questão da vida futura um pouquinho, né, das últimas encarnações. Uhum. Né? E no comentário da pergunta 873, ainda, do Livro dos Espíritos, no finalzinho ele coloca que é muito mais fácil o simples, o que tem menos conhecimento, fazer a justiça do que aquele que tem mais, né? Uhum. Justamente pelas paixões que a vida vai trazendo. Sobretudo o orgulho, né? É O isso que orgulho. vai fazer uma grande diferença. E outra questão que se coloca também, Leonardo, é o seguinte: todos nós sabemos que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos cultivar a mansuetude, que precisamos ser confiantes na bondade divina, ser resignados, ter paciência. Todos nós sabemos que precisamos cultivar essas virtudes. O problema é como? Como ser humilde? Como ser mais resignado?
como ser mais confiante, né? Então, aí é que a gente entra no impasse, porque não existe uma regra. Não existe uma regra geral. Faça isso que você vai ser humilde. Faça assim que você vai ser manso. Não existe regra para isso. O que existe é a tomada de consciência. Quando o espírito finalmente percebe que ele sofre por ter vivido distante das leis divinas. Então, quando ele toma esta consciência, a partir dali, ele quer começar vida nova, pautando as suas existências dentro das leis divinas, procurando agir com justeza. Tem uma frase do Chico onde ele fala assim: ser bonzinho é fácil, difícil é ser justo. Exato. Então, E aí, pode falar. aí é o peso, né? Aí que é o difícil, né? Uhum. E quando isso é verdade, né? Fácil ser bonzinho, porque às vezes a gente acha, bom, eu vou agir com justiça e vou ser bonzinho. Não, não é nada disso, né? É ser justo, é ter a justeza. E o mais, assim, o que chama mais atenção, ele coloca na própria pergunta 873 ainda, que Deus colocou em nós a virtude da justiça. Sim. Deus colocou todas as virtudes, é como você está falando, mas ela precisa ser desenvolvida. E como que ela se desenvolve? Nas múltiplas existências, nas múltiplas encarnações. Exatamente. Não é? Em uma vida somente é impossível conquistar, Impossível. não é? E por isso que a gente reforça sempre que o Espiritismo não é doutrina perfeccionista. Não é porque conhecemos o Espiritismo, procuramos estudar, participar das reuniões de estudo, participar das atividades de uma casa espírita, que a gente vai sair daqui já com o título já de espírito redimido. Nada disso. O Espiritismo é doutrina de aperfeiçoamento. Então, um passinho de cada vez. Kardec ia dizer, né, que a Terra é um misto de escola, de hospital, de cadeia, né? Então, hora a gente aprende, hora a gente está meio preso, hora a gente está meio doente, né? Para não falar meio louco, né? Isso. E essa pergunta 873 do Livro dos Espíritos faz parte do capítulo em que Kardec trabalha a 10ª e última lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade, ou seja, 3 virtudes numa única lei moral, mostrando que não é possível agir com justiça se não existir amor, se não existir caridade. Aqui ele começa a entrar no verdadeiro sentido, né? E para trabalhar essa questão da justiça, ele vai da pergunta 873 até 879. E da 879 é que ele faz a pergunta mais magistral, ou seja, para fechar esse primeiro bloco desse capítulo, onde ele quer saber que tipo de pessoa, né? Que tipo de homem, que tipo de pessoa seria aquela que vivenciaria realmente a justiça na pureza, em toda a sua pureza. E aí a resposta dos espíritos é aquela que age com justeza, fazendo ao próximo aquilo que desejaria para si mesma. Então... Exemplo, Jesus. Né? E o exemplo, exatamente, e o exemplo maior é o nosso mestre. Mas aí que está, Leonardo, isso tem que partir da gente. Então, não tem uma regra para a gente ser mais humildes, mais paciencioso, mais resignado. Não tem regra para conquistar as virtudes. Ela vem com o desenvolvimento do senso moral do espírito ao longo das suas trajetórias evolutivas. Então, aquele que já nem acredita na reencarnação, fica mais difícil ainda explicar como é que faz para se conquistar essas virtudes, não é? Na pergunta 876, nós vamos ter a resposta do próprio Cristo falando qual é a base da justiça, né? Queira que cada um, né, queira para o outro que quer para si. Exatamente. Ou seja, né, ele é o exemplo de ele trazendo a receita embaixo. E aí ficou muito difícil, porque a gente sempre quer justiça, mas a gente não se posiciona em relação ao outro. A gente quer para nós, né? Exatamente. E ele coloca...
Pode falar, fale, Não, ele Leonardo. coloca no final que serão saciados, buscando ao trecho, né, do Mateus, porque nós vamos estar saciados quando nós entendermos e buscarmos esse desenvolvimento moral entre as vidas sucessivas, as experiências, né? Exatamente. Então, veja, vamos pegar um exemplo assim bem simples. Uma pessoa que sempre apostou no orgulho e ao longo de várias existências alimentou esse sentimento, achando que conseguiria conquistar a sua felicidade e a conquista, sobretudo, dos interesses materiais, mantendo-se sempre muito orgulhosa. Então, quando ela toma consciência de que o seu sofrimento é devido ao orgulho ao longo de várias existências, aí ela roga, né, junto aos seus protetores espirituais, para que ela comece a vivenciar existências onde o seu orgulho vai ser abatido. E de que maneira o orgulho é abatido? Através das humilhações. Então, ela vai ter que passar por várias experiências ao longo da sua vida na matéria, onde ela vai ser humilhada para abater o orgulho. Então, o que aconteceu antes foi a tomada de consciência, né? O desenvolvimento ali do senso moral, quando ela percebe que ela está cansada de sofrer por ter sido tão orgulhosa. E esse mesmo raciocínio vale para todas as demais virtudes, né? Às vezes eu acho que a gente nem percebe muito isso, né, Malu? É que vem uma cacetada tão assim, É muito sutil. e a gente fala, nossa, como, né, como que eu despertei tudo isso? Da onde veio tudo isso? E você não tem nenhum caso do Chico para contar para a gente hoje? Antes de a gente entrar nos benfeitores? Ai, nossa, o Chico, ele era um resumo, um compacto de todas essas virtudes, né, Leonardo? E a frase que me veio sempre desde o comecinho para a gente pensar nessa bem-aventurança é justamente essa fala dele, né? Que é fácil ser bonzinho, difícil é ser justo. Então, a característica do Chico é que ele passava ensinamentos profundos com poucas palavras, né? É isso. Um caso específico, pelo menos até agora, não me veio nenhum. Não, né? Não, aí a gente comenta, tá bom? Tá joia. E você separou algumas coisas de alguns benfeitores para nós? Hum. Você tem alguma coisa? Caibar, separou? Então, Caibar Schutel, ele analisando essa bem-aventurança no livro dele, Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele analisa também todas as bem-aventuranças, ele coloca realmente como sendo um grande desafio para o cristão, mesmo diante de injustiças, que ele permaneça humilde e resignado, não se deixando envolver e nem cometendo mais injustiças porque foi injustiçado. Então, esse é o grande desafio do cristão, Leonardo. Não revidar na mesma moeda. Se foi injustiçado, aceitar aquilo como sendo necessário para o seu aperfeiçoamento espiritual. E não revidar, ou seja, para eliminar uma injustiça, cometer outra maior, né? Devendo mesmo pautar a sua vida, procurando ser justo, né? Porque quem é que vai corrigir as injustiças que são cometidas contra nós? Somos nós? Não, é o Criador. Assim como hoje ele corrige em nós as injustiças que cometemos contra os outros. Só que a gente já está tomando, a gente já está percebendo como é que isso funciona. Então, mas você vai cruzar os seus braços, você tem seus direitos como cidadão, você tem direitos como operário, como profissional. Sim, claro, mas se mesmo procurando fazer uso desses direitos, porque o direito como ciência, né, nesse caso, que tem os seus representantes, os seus estudiosos, era justamente para salvaguardar o equilíbrio da vida em sociedade. Mas é por isso a necessidade tão grande da gente fazer a diferença
quando somos injustiçados, por qual justiça estamos clamando? Pela justiça dos homens ou pela justiça divina? A justiça divina é perfeita, a justiça dos homens não. Só que a justiça divina, para se efetuar, ela leva tempo. E muitas vezes nós estamos sendo injustiçados porque não soubemos agir com justeza em outros momentos da nossa vida, nesta existência ou nas anteriores. É muito sutil isso, Leonardo. Né? E ele coloca a importância de a gente não ficar acomodado com isso também, né? Não. Ah, vou aceitar de qualquer jeito, né? Pelo contrário. E ele traz a importância de a gente aceitar resignado até essas injustiças que nós achamos ser injustiça. Exatamente, né? Exatamente. Porque elas são frutos do passado, das escolhas ruins que nós fizemos, né? Se eu preciso passar por essa experiência, onde os meus interesses estão sendo passados para trás, onde, apesar de eu estar fazendo uso dos direitos que, como cidadão, eu tenho o direito de recorrer a um advogado que me auxilie, se apesar de tudo isso, a gente não consegue suprimir a injustiça que nos foi feita, aí é que entra a resignação, aí é que entra a confiança na justiça divina. Se estou passando por aquela situação, apesar de todos os meios legais dos quais eu possa utilizar, é porque tem alguma coisa que eu estou resgatando ou aprendendo a conquistar. No caso, a resignação, a humilhação, né? E só para fazer um exemplo também, Leonardo, dentro da questão da paciência, uma das virtudes mais difíceis para a gente também, porque nós apostamos muito no negativo das virtudes. Né? A gente tem vivido ao longo das nossas experiências evolutivas da matéria, apostando na negativa das virtudes, achando que só vai dar certo se eu for orgulhoso, só vai dar certo se eu for agressivo, só vai dar certo se eu for revoltado e clamar por justiça, só vai dar certo se eu perder a paciência, porque daí todo mundo vai me respeitar, certo? Quando a gente percebe que é justamente essa postura que nos faz sofrer, aí nós vamos solicitar, vamos aceitar, concordar em novas existências, onde passaremos a conviver com aqueles com quem necessitamos desenvolver a paciência. E é assim, é esse raciocínio desta quarta bem-aventurança. Seremos saciados. Agora, quantas oportunidades nós damos para os nossos filhos, Leonardo? Para quem tem a tarefa de pai e mãe, ou, né, de responsável, né, dos avós, enfim. Nossos filhos erram, fazem as mesmas bobagens, as mesmas besteiras, às vezes são agressivos, indiferentes com a gente. E quantas vezes a gente volta atrás e continua ajudando? O maior exemplo que Jesus, né? Então, sendo crucificado, ele fala que perdoa, eles não sabem o que faz, né? Então, Deus vai dar para a gente todas as oportunidades. E, claro, quando a gente fala em oportunidades, a gente pensa de que jeito? Troca a palavra oportunidade por facilidades. Não são facilidades. Serão experiências pelas quais a gente vai precisar passar para desenvolver aquelas virtudes. E ai daquele que aproveitar da injustiça, né, para consumo próprio, para o bem próprio, né? Oh, meu Deus. E eu me lembrei agora aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a desgraça real, né? Lembrando um pouquinho do capítulo. E quantas vezes nós buscamos, então, a felicidade momentânea, ou a infelicidade real, né? É melhor o título, né? Quantas vezes nós buscamos ali a felicidade momentânea e esquecemos que o futuro vai nos trazer uma escuridão, né? E às vezes a gente age com injustiça conosco mesmo. Sim. Porque a gente olha essa fome de justiça e nós esquecemos da fome de amor, né? Da fome como seres humanos, como amar um ao outro mesmo, né? Exato, exato. E as 10 leis morais
colocadas por Kardec no Livro dos Espíritos, elas representam o que nós deveríamos buscar, pois elas são a garantia do nosso crescimento espiritual, do nosso avanço mais rápido, espiritualmente falando. Então, ainda demora muito para a gente perceber que cada infração à lei divina é sinônimo de sofrimento. Só que nós nem sempre estamos preparados ainda para descobrir ou para compreender que aquilo gerou sofrimento para alguém, que não agimos com justeza em relação a alguém. Porque cada vez que a gente comete uma infração a uma lei de trânsito, nós não estamos sendo justos. Então, cada vez que cometemos uma infração às leis divinas, também não estamos sendo justos, não estamos agindo com justeza em relação aos outros e em relação a nós mesmos. Né? As leis divinas e as leis civis, né? As duas juntas. As duas, exatamente. Mas o cristão, né, que também deve respeitar as leis humanas, mas ele deve mesmo esperar e confiar pelas leis divinas. A gente tem que buscar desenvolver ali o amar-vos uns aos outros, né? Sim. Acho que quando nós estivermos recebendo um pouco mais cristianizados, né? Um pouco mais de luz, a gente começa a desenvolver isso de uma forma espontânea. E aí a gente começa a entender um pouco mais o peso de cada balança, né? Nessa igualdade. Eu acho que é isso. Certo. Leonardo, eu não tenho um caso de Chico Xavier, mas eu tenho um outro caso, que é o seguinte: uma escritora norte-americana, ela tem um livro, eu não me lembro do nome dela agora, mas ela fez um trabalho muito bacana, conversando com pessoas de várias procedências lá nos Estados Unidos. E certa vez ela foi entrevistar um fazendeiro que era nativo da tribo Sioux. E ele disse uma coisa para ela que me impactou profundamente. Ele contou que no tempo dos seus antepassados, os búfalos desapareceram da região onde eles moravam, por extermínio, né? E o povo dele começou a orar, a rezar, para que os búfalos voltassem. Os búfalos voltaram 100 anos depois. Aí ele, o fazendeiro, que era nativo indígena, ele perguntou para a escritora: o seu povo, quer dizer, a sociedade atual, tem paciência para esperar 100 anos para que a sua prece seja atendida? Não temos. Eles esperaram orando, o povo Sioux esperou, sempre orando e confiando para que os búfalos voltassem, sem cometer nenhuma outra injustiça a mais do que aquela que fez com que os búfalos sumissem por extermínio. Para que todas as forças da natureza se conjugassem novamente com justiça, os búfalos foram voltando. E nós, que rogamos por justiça, que a justiça divina se cumpra na nossa vida, queremos que tudo se acerte nesta mesma existência, sem paciência para esperar. Mas olha como a gente é, Leonardo. A gente quer que a justiça divina se cumpra. Mas, como diz Emmanuel, se só a justiça divina se cumprir, o nosso sofrimento seria muito maior. Então, ao invés de pedir justiça, Senhor, justiça, que a gente peça misericórdia, sem cometer injustiças maiores, como o povo Sioux, os índios, fizeram, sabendo esperar com paciência para que os búfalos voltassem. E eles voltaram. Eu acho linda essa história, que foi verdade, não é? E que também se encaixa nessa bem-aventurança que nós estamos comentando hoje. E o tempo, né? Se a gente for pensar na justiça,
A justiça acontece com o tempo. É. Mas nós não temos ainda essa capacidade de pedir justiça. Quando a gente clama por justiça, Leonardo, a gente quer estar vivo e assistir de camarote. Exato. Que a justiça se cumpra de acordo com a nossa vontade e a gente ainda possa aplaudir de pé. Essa justiça não vai acontecer. Né? Então, aí é que vem a grande pergunta, né, que a gente coloca na nossa frase principal para ilustrar esta bem-aventurança. O que Jesus exalta nesta quarta bem-aventurança é a necessidade de pautarmos a nossa conduta como cristãos dentro das leis divinas, que procuremos nos ajustar às leis divinas, mesmo que estejamos sofrendo pela injustiça que os outros cometam, mas não seremos nós que vamos responder por eles. Nós vamos responder só por nós. A semeadura é livre, né? A colheita é obrigatória. Sim, exatamente. Então, das 4 bem-aventuranças que nós já estudamos, Leonardo, já tratamos aqui, né? Esta quarta eu considero como sendo uma das que tem a interpretação mais difícil. Eu também achei. E mudou até a compreensão. Exatamente. Eu estou com... Bom, não vou nem falar a quantidade de perguntas, vamos fazendo, pode ser? Senhor. Primeiro, como podemos perceber que estamos agindo com a devida justeza que se espera de nós? A consciência tranquila. Eu acho que é a consciência, né? É a consciência tranquila, porque não tem juiz mais implacável que a nossa própria consciência. É o dia a dia, né? É o dia a dia. E assim, e realmente é isso. Se a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance e a nossa consciência não nos cobra em nada. Mas veja bem, Leonardo, como as coisas são interessantes. A gente fala assim, quando a gente comete alguma coisa que não foi legal com alguém, a gente fala assim, a gente até põe a mão no peito e fala assim, eu sinto que eu não agi bem com aquela pessoa. A gente não fala assim, olha, eu sinto, colocando... Eu sei, né? Eu sei. Não, porque a atitude infeliz causa um desconforto íntimo. Essa é a voz da consciência. Ela se manifesta no nosso sentimento. Então, eu tenho uma sensação, eu estou sentindo que eu não agi bem. E aquilo não sai da nossa cabeça, fica ali latejando. Então, quando a gente age bem, o coração fica leve e a nossa consciência não cobra nada. É isso. A gente tem no fundinho a noção do que é certo e errado, né? Sim. As leis divinas estão na nossa consciência, como disseram os espíritos para Kardec. Né? Mas a gente tenta disfarçar, né? A gente quer disfarçar, né? Exatamente. A outra é, na Terra, vocês acreditam que um dia haverá justiça? Sim, haverá justiça quando, como nessa pergunta que você colocou na 876, né? Quando esse sentimento de justiça estiver bem sedimentado em nós, e ele está baseado nisso, respeito ao próximo. Ou melhor, quando a gente fala respeito ao próximo, não é respeito só ao ser humano, é respeitar toda a criação divina, incluindo o planeta como um todo, todos os seres vivos, toda a criação divina, é essa questão. Vai demorar para chegar lá? Sim, ainda vai demorar, mas de nossa parte, como cristãos e mais ainda como espíritas, porque conhecemos a lei de causa e efeito, nós devemos pautar a nossa vida de maneira a ficar sempre com a consciência tranquila, mesmo diante das injustiças das quais a gente venha a sofrer ou a atravessar. E esse tempo vai demorar, vai depender da nossa transformação moral. Quanto tempo nós vamos demorar para isso, né? Mesmo porque, Leonardo, se não acreditarmos que um dia a justiça divina
ou melhor, que a justiça humana seja um corolário da justiça divina, porque conforme os homens vão progredindo, a justiça humana deve ser espelho da justiça divina. Então, se não acreditarmos que um dia isso vai acontecer, nós estamos desmerecendo todo o trabalho que Jesus tem para conosco. É desacreditar dele, deixar de acreditar nele para acreditar dos seus adversários. Exatamente. Bom, tem uma outra aqui que é mais ou menos igual à primeira, acho que está respondida também, né? Quando nós vamos saber, né, se nós estamos no caminho correto. Nossa, a terceira, diante do cenário econômico e político, podemos dizer que estamos vivendo uma falta de justiça? Bom, depende. Como a gente já comentou em outras ocasiões, em outros encontros, houve um grande progresso na humanidade, e isso é incontestável. Nessa semana mesmo, né, nós temos aí o lançamento de mais uma espaçonave aí que conseguiu chegar até a estação espacial. Pois então, o homem consegue realizar feitos desse tamanho e não consegue lidar com um vírus que só é possível de ser visualizado num microscópio eletrônico. Moralmente, e isso o Kardec trabalha bastante isso, que inicialmente a inteligência ela é utilizada para melhorar as condições da vida na matéria. Mas quando a gente chegar nesse momento, a gente vai conseguir perceber que ficou algo para trás. Então, o cenário político, econômico, social, de saúde que estamos vivenciando nesse século XXI está mostrando exatamente isso para nós, que alguma coisa ficou para trás. Então, o homem está começando a aplicar a sua inteligência para compreender melhor as leis morais. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, porque uns sofrem mais, outros menos, porque alguns sofrem tantas injustiças e por que outros cometem tantas injustiças, né? E para onde vamos, né? E para onde vamos ainda? Se não tomarmos juízo, ainda vamos continuar nesse mesmo ramerrão, como a gente fala, vamos continuar nessa mesma toada, sem conseguir viver mais harmonicamente com as leis de Jesus. A gente olha muito, a gente olha para essa ótica, né, de justiça. Com certeza, pela ótica, se a gente for olhar sem analisar e até analisando, estamos sendo injustiçados? Então, talvez sim, vamos pensar assim a grosso modo. Sim. Né? E eu vou falar um pouquinho de um caso de Chico, eu não lembro muito bem. Que bom. Vamos lembrar. Quase toda reunião, o Chico recebia um mendigo, se eu não me engano era um mendigo, que cheirava mal, e um bêbado, né? Sim. Uhum. E aí ele ia, e sempre ia conversar com o Chico, e todo mundo falava, pô, Chico, mas você trabalhou até agora, tarde da noite, às vezes é madrugada, por que atender ele? Ele está cheirando bebida alcoólica, tá cheirando pinga. E aí o Chico fala, bom, mas ele venceu todas as dificuldades, menos essa, né? E nós? O que nós melhoramos em nós? Né? É mais ou menos assim, né? E eu penso isso, se a gente olhar o cenário atual, o que já melhorou? Talvez faltam algumas coisas, né? Então, se a gente for olhar só do lado da injustiça, nós seremos injustos, né? Olha, Leonardo, nunca precisamos tanto como neste momento de desligar a televisão, parar de olhar as notícias no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, seja onde for, e pegar o Evangelho. Nós estamos precisando muito de Evangelho, mas com a luz do Espiritismo, para compreendermos melhor o que se passa neste momento. Tirar o véu, né? Tirar o véu e, além do mais, ter a confiança que, acima de tudo, há um comando maior.
né? Nós estamos aqui de forma passageira. E ninguém, por exemplo, nenhum de nós sabe, nós não conseguimos lembrar, por exemplo, se algum de nós também sofreu ou durante a época da gripe espanhola. Não sabemos. Ou se em algum momento também, porque as epidemias sempre estiveram muito ligadas à pobreza, à falta de higiene, e isso é algo milenar. Na época de Jesus também, faço uma ideia, quantas pessoas adoeciam por falta de higiene e como aquelas doenças se propagavam, um simples resfriado. Então, o que está acontecendo agora não é novidade. A novidade para nós agora é a ciência, é a tecnologia. Está fazendo com que talvez o estrago não seja maior em termos de saúde, justamente por causa do avanço da ciência nesse aspecto. Mas deixar as picuinhas para quem gosta delas, e nós, como cristãos, devemos também preservar o nosso mundo íntimo, buscando mais do que nunca o evangelho na nossa vida, procurando compreender. E, mais especificamente, nós estamos falando, claro, do evangelho segundo o Espiritismo, e mais particularmente ainda com o capítulo 5, que é onde Kardec trabalha com as aflições da vida. Então, aproveita, lê o capítulo 5 inteiro e continua lendo até o final, porque ali vai encontrar muitas respostas e consolação e conforto moral para esses momentos, que para muitas pessoas tem sido muito desafiador. Lê o capítulo 5, já cai no capítulo 6. Isso, tá bom, né? E vai em frente, exatamente. Porque, vejam bem, Leonardo, existem injustiças? Sim, existem, existiram e ainda vão continuar existindo por um bom tempo. Mas nós vamos responder pela justiça que eles estão cometendo? Não. Nós vamos responder por aquelas que nós cometemos no nosso dia a dia, no nosso mundinho, né? É por elas que a gente vai responder. Então, por isso, essa exaltação de Jesus, lembrando de novo para quem Jesus se dirigia, para pessoas que não sabiam ler nem escrever, que não tinham respaldo nenhum da própria cultura e religião judaica, que não tinham direitos nenhum porque não eram cidadãos romanos e sofriam arbitrariedades terríveis, terríveis, que nós não suportaríamos. E o que Jesus estava falando para elas, nesta exaltação? Eu sei tudo o que está acontecendo com vocês. Eu sei todas as injustiças das quais vocês estão sendo vítimas. Mas procurem pautar a vida de vocês, procurem ajustar a própria vida íntima dentro das leis divinas. É isso que faz com que a gente pense com mais carinho nesta quarta bem-aventurança para a nossa vida. Os outros responsáveis pela condução de uma nação vão responder seriamente por isso. Com certeza, né? E nós também, pelas nossas. E nós também, né? Pelas escolhas nossas. Né? Sim. Com certeza. Uhum. Se a justiça é uma lei natural, já nascemos com essa lei, correto? Correto. Esse senso. Com esse, exato. Esse senso, o senso de justiça. Sim. Em que momentos perdemos esse senso de justiça? Pelo mau uso do livre-arbítrio. Pelo mau uso da liberdade de escolher. Se esse senso já está conosco, está registrado na nossa consciência. Mas Deus nos dá a liberdade de escolher. E ainda mais, Ele respeita a nossa liberdade de escolher. Olha, meu filho, você está escolhendo o caminho errado. Eu vou respeitar a tua decisão, mas você vai sofrer por causa disso. É aí. É por aí. Os próprios espíritos respondem a Kardec, né, nessas perguntas de 873 a 879, que são justamente as paixões, os interesses inferiores que desvirtuam esse sentimento de justiça. É no que nós nos apoiamos, né? Em qual lei a gente nos apoia mais, né? Então, acho que é bem isso que você falou mesmo, é o que eu ia falar.
Aham. Bom, Malô, chegamos ao final. Puxa vida, mas passa tão depressa, Leonardo. Daria para a gente Mas, prosear por mais uma hora falando sobre esse assunto, não mas é? tá ficando pesado, viu, Malô? Ah, Justiça, justeza. pois mas olha, eu recomendo a todos que procurem este livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte, onde ele analisa com uma linguagem bem da nossa época, né? Não é com uma linguagem erudita, mas uma linguagem muito da nossa época, com exemplos práticos da nossa época. Ele analisa não somente as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte inteirinho, né? E ali ele explica muito bem essa questão da justeza e do mau uso de ficar bradando por justiça para que os nossos direitos se cumpram e cometendo injustiças com os demais. Né? Recomendo muito este livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte. A voz do monte. Isso. Um beijão para todos. Agradecer mais uma vez um domingo aqui, agradecer a oportunidade. Agradecer você, Malu, né, Imagina, Leonardo, é um prazer sempre, uma alegria, viu? por aquecer nossos corações, né? Um beijão. Desculpa, pode falar. Eu também agradeço sempre a você, Leonardo, pela oportunidade que você me tem proporcionado de contribuir de alguma forma com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Não podemos esquecer disso. Desejo a todos uma ótima semana, que a gente possa estar juntos novamente no próximo domingo e que tenhamos todos uma noite abençoada. Um bom descanso para todos, bom descanso, Leonardo. Fiquem com Deus. Muito Um obrigada beijão. mais uma vez. Beijão, fiquem Um com beijo Deus. a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.